Bom dia, professor Felipe. Bom dia, doutora Carmen Boaventura. Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha, maravilha. É um prazer, professor Felipe, a sua presença aqui na nossa live de hoje. Antes de começar, nós da EFECT gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção em poder participar dessa nossa live de hoje. Inclusive porque o público geralmente pede esse tema, tá? Que é um tema muito relevante, notadamente para as empresas licitantes. E muito feliz pela sua presença aqui na nossa live. Hoje, então, nós vamos falar sobre os pagamentos realizados pela administração pública às empresas fornecedoras, né? Mas antes eu gostaria de apresentar o currículo do professor Felipe Bozelli. Para vocês que ainda não o conhecem, o professor Felipe Bozelli, ele é doutor e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogado, autor do livro A Inadimplência no Pagamento dos Contratos Administrativos. Então, ninguém melhor do que ele para tratar sobre esse tema de hoje na nossa live. É conselheiro da administração, né, da SCPAR, Porto de São Francisco do Sul, conselheiro de administração da Companhia Miller de Bebidas, secretário-geral do IDASC, professor, palestrante, professor de diversos cursos de pós-graduação no país. Então, sem sombra de dúvidas, hoje nós teremos um conteúdo de grande relevância, tanto para a administração pública como também para empresas licitantes. Inclusive, se vocês puderem se manifestar, apresentem-se e informem se vocês são empresas, se vocês são membros da administração pública. Fiquem à vontade e podem, inclusive, enviar dúvidas durante a nossa live para que nós possamos, então, esclarecer juntamente com o professor Felipe Bozelli. Professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo e vamos, então, começar a nossa live. Se quiser dar início com introduções, breves considerações sobre o tema, fique à vontade. Muito bom dia, minha querida Carmen Boaventura. Bom dia a todos que aqui estão. Já vi aqui alguns amigos professores que aqui estão, professora Angelina, acabo de ver também o professor Márcio Mota, que está aqui, diz que é uma vítima minha, e na verdade é justamente o oposto. Então, eu queria cumprimentar a todos. Para mim, o Instagram parece que ele diminuiu o tamanho das pessoas que estão entrando, está mais difícil de ver. Então, não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando, mas cumprimentar todo mundo que está por aqui, né? É um prazer ter todos aqui. E para falar de um tema que é um tema sobre o qual eu sou apaixonado, Carmen, é um tema sobre o qual eu já escrevi um livro. Para ter uma ideia, Carmen, esse tema é o tema do meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Então, assim, foi talvez a primeira vez que eu escrevi com profundidade sobre algum tema de licitação na vida. Então, é um tema que eu gosto muito, é estudar a inadimplência dos contratos administrativos e os efeitos dessa inadimplência. Maravilha, professor, maravilha. Então, como eu disse no início, né, ninguém melhor do que o professor Felipe Bozelli para tratar desse tema referente à inadimplência. E com certeza as empresas, notadamente as empresas licitantes, né, que no dia a dia estão atuando nos pregões, notadamente eletrônicos, né, que é a grande tendência trazida pela nova lei de licitações, a tendência dos atos serem praticados no modo eletrônico. A questão do pagamento é uma dor que afeta as empresas licitantes. Então, hoje vamos fazer um panorama geral e tentar esclarecer as principais dúvidas trazidas por essas empresas. E para começar, professor, nós temos então a seguinte situação. Nós sabemos que nenhuma compra feita pela administração pública, ela pode ser feita sem a indicação de recursos orçamentários para o seu pagamento. Mas o que acontece na prática, né? Isso é uma previsão da Lei 8666, da nossa lei federal de licitações e contratos. Mas o que acontece na prática? É verdade? É um mito? Os órgãos públicos pagam? Traz a sua visão, por gentileza, sobre esse assunto. Perfeito, Carmen. Primeiro, Carmen, me permita dar um passo para trás e a gente falar um minutinho antes sobre um conceito que eu acho que é fundamental. Eu tenho visto aqui, pelas pessoas que estão entrando,
eu vi que tem bastante gente da administração pública. Então, eu acho que é legal a gente fazer uma introdução, assim, um início de conversa, para a gente deixar claro uma questão. Quando a gente estuda a inadimplência dos contratos administrativos, nós não estamos apenas, ou não estamos assim, o nosso objetivo, meu objetivo como professor, como pesquisador, quando estudo esse tema, não é apenas uma preocupação com relação às empresas, como se fosse assim, tadinha da empresa, coitada dela que fica sem receber. Não é isso, não é isso. A minha preocupação primária quando eu estudo a inadimplência dos contratos administrativos, é o efeito econômico que isso gera. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é, quando eu deixo de pagar os meus contratados, isto gera um efeito no mercado. Qual é o efeito que gera no mercado? As empresas, sabendo que terão dificuldade de receber do poder público, elas acabam fazendo dois movimentos. O primeiro movimento é encarecer o produto que ela vai vender para o mercado público. O mercado público paga mais caro do que o mercado privado pelos produtos que compra. E por que isso acontece? Por inúmeros motivos. Mas se eu fosse ranqueá-los, na minha percepção, o motivo de número 1 é a falta de segurança jurídica dos contratos administrativos. Dentro dessa falta de segurança jurídica, provavelmente a principal causa é a inadimplência dos contratos. E não é só a inadimplência, porque a inadimplência por si não é o problema. O problema é a falta de ferramentas ágeis, rápidas e eficazes para resolver a falta de pagamento. Esse é o problema. Também existe inadimplência no privado. Existe inadimplência a rodo, né? Só que no privado você tem ferramentas mais ágeis, mais eficazes para fazer a cobrança. Você move uma execução, faz a penhora, 10% de multa, 10% de honorários, mais juros, mais correção, e você resolve o problema. Uma leve demora, mas resolve, né? E no poder público nós não temos ferramentas tão ágeis. Então, assim, o grande problema que nós temos quando a gente fala em inadimplência não é apenas um problema das empresas, mas sim também um problema da administração pública e que, consequentemente, é um problema de todos nós. Então, assim, se a gente analisa e observa que a falta de pagamento está gerando, não há nenhum estudo sobre isso, pelo menos eu desconheço, mas que a falta de pagamento está gerando aí um acréscimo de 10, 15, 20% no preço das empresas, nós estamos falando de 10, 15, 20% de aumento sobre um setor da economia que movimenta, ninguém sabe esse número no Brasil, mas vamos dizer que seja 15% do PIB, que é o número que a gente costuma usar como referência lá da OCDE. Então, assim, nós estamos falando de um volume de dinheiro absurdo que a gente joga fora por conta da inadimplência dos contratos administrativos. Eu acho que isso é fundamental a gente destacar de início. Sem dúvida. Seguindo. Inclusive, deixa eu só destacar um comentário, Claro. professor. Por favor. Desculpe interrompê-lo, mas sem dúvida, na prática, o que acontece é justamente isso. Duas situações, em verdade. A empresa embute o preço do risco na sua proposta, né, para participar daquela licitação. E dois, acaba afastando daquele órgão mal pagador licitantes idôneos, corretos, né? Então, sem sombra de dúvidas, também afeta a parte econômica no final para a administração pública. Perfeita pontuação. Pode continuar, professor. Sem dúvida, Carmen. E eu iria além, tá? Segurança jurídica, Carmen, e risco é um sentimento, é um feeling, é uma subjetividade. A gente pode ter, nós temos aqui, por exemplo, o meu amigo professor Márcio Mota, que é lá do Tribunal de Contas da União. A gente pode dizer que o Tribunal de Contas da União paga como um relógio, paga assim perfeitamente, antecipa os pagamentos, é o melhor pagador do mundo. Pouco importa. A inadimplência do município, a inadimplência do Estado afeta as compras do Tribunal de Contas da União. Por quê?
Porque muitas empresas no Brasil não participam de licitação porque existe essa áurea em licitação de que o governo paga mal. E as pessoas muitas vezes não sabem que, olha, não é sempre, não é verdade. Eu, por exemplo, posso dar a vocês o meu testemunho, em que pese eu adorar falar sobre o tema, eu dizer que a administração paga mal, etc. Isso tem muito mais a ver com a minha experiência como advogado do que com a minha experiência como professor. Porque eu tenho, olha, quase 15 anos dando aula para a administração pública, sendo contratado pela administração pública e espero que continue assim. Eu tive na minha carreira inteira um órgão que atrasou cerca de 2 meses para pagar 3 meses. Em todos os outros casos, os órgãos foram adimplentes, pagaram em dia, por vezes até pagaram antecipado, né? Pagar antecipado no sentido, tinha 30 dias para pagar, pagou com 20, pagou com 15. Então, assim, não é uma verdade que 100% da administração pública paga mal. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade, isso precisa ser desmistificado. Perfeito. Né? Então, já respondeu a nossa primeira pergunta, né, professor? Exatamente, já respondi. E há também uma visão geral, Carmen, de que a inadimplência ela é muito grande nos municípios, pequena ou média nos estados e muito pequena na União. A minha experiência também diz que isso não é 100% verdade. Existem sim municípios que são excelentes pagadores, né? E eu já tive diversos casos que eu vi. Quando a gente fala de inadimplência, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Muita gente olha para os órgãos e falam: olha como esse órgão paga direitinho. Órgãos federais fazem isso num volume bastante expressivo. Eu já vi várias vezes isso acontecer no órgão federal. Você consulta a adimplência do órgão e ele está pagando tudo que é um relógio. Você fala com a empresa e a empresa está surtada, ela fala que ela não recebe. Aí você fala: ué, o que está acontecendo aqui? Né? E aí a gente acaba identificando um segundo problema, que na minha visão também é inadimplência, que é a administração, ela faz um empenho, a empresa entrega um produto ou um serviço e a administração fiscal daquele contrato, por exemplo, leva 15, 20, 30, 60 dias, 90 dias. Já vi casos de 6 meses para aceitar a nota. E aí, quando ele aceita a nota, começa a correr o prazo de 30 dias para pagamento. E aí ela paga em 20. Aí, quando você olha, na visão da administração, paguei em 20. Tudo certo. Mas na visão do licitante, não. Você pagou em 6 meses e 20 dias. Né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa tomar esse cuidado. Perfeito, professor, maravilha. Inclusive, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão entrando. Eu vi que a minha amiga Renila Braganholi entrou. Bom dia, professora Renila. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Tuísa, Sara. Sejam todos muito bem-vindos e podem colocar as suas dúvidas aqui no chat, que o professor já começou a responder, já respondeu a nossa primeira pergunta. Tem uma pergunta do Alex aqui, que é sobre a inadimplência, se tem algo que possa ser feito caso o órgão atrase o pagamento. Aguarda um pouquinho, Alex, que nós estamos começando agora. O professor já vai chegar na sua pergunta. Mas um aspecto importante, professor, que você mencionou, diz respeito à capacitação, né? Nós da EFECT nos preocupamos em relação a esse aspecto, principalmente porque as empresas não conhecem ou conhecem pouco como que acontece a instrução processual, o curso desse procedimento de pagamento no âmbito da administração pública. Então, o professor trouxe um exemplo muito prático e muito importante para demonstrar que não é, muitas vezes, não é nenhum atraso propriamente dito, né? Muitas vezes ainda está no curso do ateste, se houve critério de medição, se já houve o ateste da nota fiscal. Então, uma série de situações
que podem estar ocorrendo na administração e a empresa leva em consideração como se fosse um atraso, né? Então, em relação a esse aspecto, professor, inclusive já trazendo a questão da ordem cronológica de pagamentos, o professor poderia trazer essa visão sobre um aspecto procedimental? Porque eu vejo na prática também que as empresas têm essa dificuldade, né? O que é o atraso da administração? O que configura o atraso, né? Nós temos, então, a previsão da Lei 8666, com essa questão do prazo de 30 dias, mas temos aí a nova Lei de Licitações também, que menciona que existe simplesmente a necessidade de previsão em edital, em contrato, na minuta de contrato, a respeito dos critérios de pagamento. O senhor poderia falar um pouco a respeito disso, por gentileza? Claro. Primeiro, Carmen, deixa eu fazer um esclarecimento, porque a gente tocou nesse assunto e possivelmente muita gente aqui não entende isso. Na tua primeira fala, você falou, para fazer uma licitação, precisa ter dotação orçamentária. Então, por que a administração não tem dinheiro na hora de me pagar? Essa é uma dúvida muito comum que eu ouço nos cursos dos meus alunos, dos meus clientes. É uma dúvida muito comum. E a gente precisa entender um conceito. Há uma diferença entre dotação orçamentária e ter dinheiro para pagar. Dotação orçamentária é uma lei, é um pedaço de papel no qual o legislativo diz para o executivo: olha, durante esse ano, você está autorizado a gastar 50 milhões de reais na educação. E esses 50 milhões estará dividido em A, B, C, D e E. Isso não quer dizer que você tenha 50 milhões. Há uma previsão de entrada desses 50 milhões. Mas esses 50 milhões, eles entram ao longo do ano. A gente paga imposto ao longo do ano. Né? Então, você comprou uma água, pagou imposto. Então, assim, o imposto ele é pago enquanto o ano vai andando. Então, primeiro ponto, há uma previsão de arrecadação de imposto e uma previsão de despesa. Se essa previsão de arrecadação não se confirmar, você não vai ter dinheiro para pagar essas despesas. Né? E isso acontece por vezes. O legislativo, principalmente quando situação no governo, costuma ser muito otimista na arrecadação e às vezes a arrecadação não faz jus ao que a gente imaginou que ia arrecadar. Outras coisas podem acontecer. Você pode ter mais despesas do que você imaginava que teria. Né? Pega um ano de pandemia, por exemplo, isso aumenta expressivamente. Então, primeiro ponto, não confundam ter dotação orçamentária com ter dinheiro na conta, que é o que a gente chama de disponibilidade financeira. São coisas bastante distintas. Dentro disso, o que é a ordem cronológica de pagamento? A ordem cronológica de pagamento ele é um conceito que, na minha percepção, Carmen, nem precisaria estar na lei, porque ele é uma obviedade. Você não pode favorecer o empresário A em detrimento do empresário B. Então, se eu tenho uma fatura para pagar e o prazo de vencimento é dia 10, e eu tenho uma outra que o prazo de vencimento é dia 12, eu não posso pagar a do dia 12 antes de pagar a do dia 10. Né? Qual o conceito aqui? Evitar deixar na mão do gestor, que o gestor escolha quais faturas ele vai pagar. Porque se eu dou na mão do gestor a possibilidade de escolher qual fatura ele paga, eu crio uma possibilidade, veja bem, eu crio uma possibilidade, eu não estou dizendo que todo gestor faria isso, mas eu crio uma possibilidade desse gestor praticar atos de corrupção, que vão desde a exigência de propina, aquela corrupção mais clara, até a corrupção do bem, entre aspas, que eu não estou recebendo propina, mas eu tenho uma empresa que ela é muito legal, ele é muito meu amigo, ele presta um bom serviço, eu pago antes. A outra que está me sacaneando, que atrasa tal, eu pago depois. Não recebi propina, não recebi nenhum real, mas você está favorecendo uma empresa em detrimento de outra, isso é corrupção igual. O fato de você não ter recebido dinheiro não muda nada na história. Então, assim, a ordem cronológica é uma lista
na qual a gente coloca as empresas em ordem e a gente paga, primeiro, quem tem as faturas mais que vão vencer antes. Depois, quem tem as faturas que vão vencer depois. Na minha percepção, a nova lei de licitações, ela internalizou um conceito, que era o conceito, inclusive, do professor Marçal Justin Filho, mas que, na minha percepção, é um conceito ruim de ordem cronológica. E explico por quê. Na Lei 8666, a ordem cronológica era dividida por fonte de recurso, o que é óbvio. Se eu tenho recurso do município, isso é uma ordem. Recursos federais é outra ordem. Eu não posso misturar. Eu não posso pegar recurso federal e pagar uma dívida que é recurso municipal. Não posso fazer isso. Ok. Na nova lei de licitações, a lei ela divide a ordem cronológica entre compras, serviços, locações e obras. Ou seja, ao invés de eu ter uma lista, nós vamos ter 4 listas. Uma para compra, uma para serviço, uma para locação, uma para obra. Qual é o problema disto? Você acabou de dar na mão do gestor a possibilidade dele escolher: pago a empreiteira ou pago a empresa que está fornecendo merenda, que está fornecendo bens de consumo. Isso, somado a uma possibilidade que num pequeno município, é possível, talvez até provável, que aquele município tenha uma única obra andando. Se ele tiver uma única obra andando, aquela empresa vai ter uma lista cronológica que é ela com ela mesma. Ou seja, o município pode ficar o resto da vida sem pagar essa empresa, que ele não vai quebrar a ordem cronológica. Ele vai estar pagando locação, ele vai estar pagando compra, ele vai estar todo mundo recebendo em dia, menos a empreiteira. Quando você faz isso, a margem que você deu para o gestor pedir um favor para a empreiteira para parar de fazer isso é gigantesca. Por isso que, na minha percepção, houve um equívoco na acepção da nova lei de licitações ao estabelecer essa ordem cronológica de forma fracionada, com várias ordens cronológicas dentro do órgão, né? Depois eu falo sobre um acerto da lei. A gente deixa para depois, vai ter um acerto também. Tá bom. Não dá para falar só da parte ruim, né, professor? Não, temos que falar bem também. Sim, mas vamos lá. Aproveitar que o professor trouxe essa questão da nova lei de licitações e também já entrando no tema de ordem cronológica de pagamentos, muitas empresas perguntam: ok, entendi que deve ser cumprida a ordem cronológica de pagamentos. Mas se a administração pública eventualmente quebrar essa ordem cronológica, o que eu posso fazer? Onde que eu posso fiscalizar se está realmente ocorrendo o estrito cumprimento da ordem cronológica? E aí, já puxando uma segunda questão, que é a previsão da nova lei de licitações. A Lei 14.133, ela dispõe que o órgão ou entidade deve disponibilizar mensalmente, em seção específica de acesso à informação, em seu sítio na internet, a ordem cronológica dos pagamentos. Então, professor, nós gostaríamos de entender, e aí já o seu comentário a respeito dessa disposição da nova lei, a respeito da obediência à ordem cronológica, né? Porque antes do advento da nova lei de licitações, nós tínhamos então a previsão da Lei 8666 de que, né, é devida a obediência estrita a essa ordem. E agora a nova lei de licitações traz expressamente que deve haver, então, uma disponibilidade de forma mensal, inclusive dispõe a frequência com que deve ser disponibilizada essa ordem, e nós gostaríamos de saber a sua visão a respeito dessa nova previsão, por gentileza. Boa pergunta. Não muito otimista, Carmen Boaventura. Por quê? No Brasil, nós vivemos um país curioso, um país no qual o óbvio precisa ser dito. Desde que o mundo é mundo, a administração tem o dever de publicidade dos atos administrativos. Então, a ordem cronológica, ela sempre
foi um ato que deveria estar publicado do órgão. Sempre foi, desde antes da 8666. Com a 8666, que existe a expressa previsão de que tem que cumprir a ordem cronológica, reforça essa ideia. Então, tem que estar. Como se isso não fosse suficiente, vem a Lei de Acesso à Informação, em 2011, dizendo que o órgão é obrigado a publicar, e aquilo que ele não publica, se a empresa pede, se as pessoas pedem, pessoas físicas pedem, ele é obrigado a dar. E ninguém cumpre isso. Assim, ninguém é modo de dizer, tem 1% que cumpre. Né? E assim, a gente tem 300 leis mandando fazer essa publicidade. Eu não sei se eu sou tão otimista assim de achar que agora os órgãos vão passar a divulgar esta ordem cronológica, ou se vai ser só mais uma lei que não é cumprida que manda fazer a ordem cronológica. De fato, a lei ela traz umas questões interessantes. Ela é expressa quanto à ordem cronológica, ela é expressa quanto a uma sessão específica e ela é expressa quanto à periodicidade. Porque o que os órgãos faziam? Não, tem a ordem cronológica. Você clica em 45 links distintos, mistura conceitos, abre todos os empenhos que você descobre a ordem cronológica. Não tem. Né? A outra coisa, não tem, só que está desatualizado há 6, 7, 8 meses. Isso eu já vi inúmeros portais, mas inúmeros portais que estão desatualizados há 6, 7, 8 meses. É absurdamente normal isso. Tá? E não estou falando de município, não, tá? Estou falando de município, estou falando de estado, estou falando de união. Com portais desatualizados há meses. Né? Então, assim, de fato, nós temos um dispositivo que deixa claro, que deixa expresso, que, assim, tá lá. Problema, aquilo que nós chamamos de norma em branco, ou norma penal em branco. Tá lá a obrigação. Se o órgão não colocar, vai acontecer o quê? Nada. Se esta for a resposta, eu antecipo o que vai acontecer. O órgão não vai colocar. É óbvio. É evidente. É de uma obviedade ululante que isso vai acontecer. Né? Mas vamos querer crer. O passado não me deixa otimista. Porque já vieram 300 leis mandando fazer isso e nunca foi feito. Então o passado não me deixa muito otimista. Mas vamos querer crer. Mas me permita, Carmen, dar um passinho para trás e pegar o parágrafo 2º, ao invés do parágrafo 3º. O parágrafo 2º da lei é um parágrafo que me deixa otimista, ou um pouco otimista. Nós temos um problema muito grande, Carmen. Você está preocupada em descobrir a ordem cronológica. E eu estou preocupado com uma outra questão, que é, descobrir. A prefeitura descumpriu. Faço o que com essa informação? E hoje a resposta para essa pergunta é nada. Não faz nada com essa informação. Por quê? Hoje tem a determinação para cumprir a ordem cronológica. Não cumprir a ordem cronológica, senhores, é crime. É crime. Tem um artigo. Tem um artigo na Lei 8666, era o antigo artigo 92, se eu não estou enganado, hoje está no Código Penal. Descumprir a ordem cronológica do pagamento é crime. Aí você faz uma denúncia ao tribunal. Obrigado, Carmen. Eu confesso que a nova lei de licitações ainda me faltam os números, eu ainda preciso decorar os números. 337H. Não, é o Código Penal. É que foi da nova lei, por isso que eu disse que como a nova lei. Hoje, você faz uma denúncia ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Papa, ao Bispo, a quem quer que seja, teve um descumprimento da ordem cronológica. E o que os órgãos de controle costumam responder, salvo honrosíssimas exceções, o que o órgão de controle responde? Isso é uma questão da empresa, não cabe ao Tribunal de Contas analisar isso. Só que, amigo, isso é crime? Como que não cabe ao Tribunal de Contas? Pelo amor de Deus, da onde o Tribunal de Contas tirou esse entendimento de que não cabe ao Tribunal de Contas? Não, isso é um direito da empresa, ela tem que buscar no judiciário. O Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Quando o órgão paga mal, ele pede propina,
ele encarece os produtos. Isso é a má gestão do dinheiro público. O órgão de controle tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. E o parágrafo 2º, esse sim, a meu ver, a lei acertou e acertou muito, porque ela colocou expressamente a inobservância imotivada da ordem cronológica enseja a apuração de responsabilidade do agente, cabendo ao órgão de controle a sua fiscalização. Então, a meu ver, esse dispositivo, salvo um duplo twist carpado hermenêutico dos nossos órgãos de controle, que por vezes vem, mas esse dispositivo ele vai acabar com a jurisprudência defensiva, que é assim que nós chamamos essa jurisprudência que busca evitar recurso. Eu entendo a lógica do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pensa assim, amigo, se a gente aceitar essa reclamação, vai multiplicar por 1000 o número de processos do Tribunal de Contas e a gente não tem braço para isso. A gente chama isso no direito de jurisprudência defensiva. É quando o tribunal ele tenta matar os recursos de alguma forma para evitar o volume expressivo de recurso. A lei claramente matou essa jurisprudência defensiva do Tribunal de Contas. Pode acontecer. É uma luz no fim do túnel. Pode acontecer, lógico, do Tribunal de Contas inventar outro motivo para fugir desse tipo de representação. Espero que não aconteça, porque, a meu ver, o acesso ao Tribunal de Contas é a ferramenta. Eu me lembro uma vez, Carmen, que eu estava numa sustentação oral num tribunal e a gente estava batendo numa questão ligada a isso. E o tribunal estava saindo por uma jurisprudência defensiva de dizer, olha, não temos nada a ver com isso, isso é uma questão da empresa, etc. E quando eu vi que eu já ia perder mesmo, eu botei uma carta na mesa que eu falei, bom, ou eu saio preso daqui ou a gente resolve o problema, vamos ver o que acontece. E aí eu usei um argumento que excelentíssimos desembargadores, eu queria pontuar quando... Acho que o professor travou aqui para mim. Voltou? Travou? Agora voltou. Voltou? Eu estou te ouvindo. Tá bom. Então vamos lá. Na época eu disse, excelentíssimos desembargadores, vou trazer uma coisa com todo o cuidado do mundo. Quando o Tribunal de Justiça de um Estado diz que o órgão pode atrasar o pagamento e o tribunal não vai fazer nada, o que o tribunal está dizendo nas entrelinhas? Empresa, vá lá e pague propina para um agente público para você conseguir solucionar esse problema. No momento que o direito não dá a solução do problema, o problema ele será dado de outra forma, e muito provavelmente com corrupção. Nas entrelinhas, o que nós estamos fazendo é como se o judiciário estivesse servindo como instrumento de fomento da corrupção. Falei isso com todo o cuidado do mundo, obviamente, né, para não sair dali preso dizendo que os desembargadores estavam fomentando a corrupção. Mas a ideia que a gente tem que ter clara é essa. Se eu não dou uma solução para a empresa, a solução virá. E a solução que virá não será bonita. Ela será uma solução muito eficiente. Porque olha que maravilha de eficiência que é. A empresa chega para o secretário de finanças do órgão, ela dá 10% para ele, em 1 segundo ela recebe o pagamento dele. Eu costumo brincar nos meus cursos que eu falo que a OAB deveria notificar esse secretário por concorrência desleal da advocacia, com a advocacia. Porque eu cobro 10% e a empresa vai receber daqui 5 anos. Ele cobra 10% e a empresa recebe em 1 segundo. É desleal essa concorrência, eu não consigo competir com ele. Ele é muito eficiente. Tá? Então, assim, se a gente não tem uma ferramenta do direito, o mercado vai encontrar uma ferramenta. E essa ferramenta existe e ela não é bonita. E eu acho que é isso que a gente tem que ter. Por isso eu gosto do parágrafo 2º dos órgãos de controle. Sim, sim, sem dúvida. Nós falamos um pouco do parágrafo 3º, né, que traz essa questão da necessidade de publicidade, né, que em verdade já é notória, mas agora vem de forma expressa no parágrafo 3º. Mas bom lembrar também a disposição do parágrafo 2º. Excelente, professor. Eu queria falar também aqui, a professora Caroline entrou na nossa live. Maravilhosa professora Caroline, ela falou 2 feras nas licitações. Por falar na professora Caroline,
para você que está acompanhando a nossa live e não teve oportunidade de assistir a Semana do Licitante, foi uma semana incrível, com muito conteúdo relevante, também envolvendo licitações e contratos. Um dos temas tratados lá na Semana do Licitante também foi pagamentos realizados pela administração pública. Então, quem não assistiu, que não teve oportunidade, a professora Caroline falou, inclusive, sobre licitações no Sistema S e ficou salvo no YouTube do canal da Effect. Então, quem não assistiu, já pode conferir, porque nós deixamos gravado lá a palestra. Mas, dando continuidade, professor, tem uma série de perguntas aqui no chat e a maioria delas, Marcelinha, essa live vai ficar salva? Vai sim, aqui no perfil da Effect, tá? Pode ficar tranquila se você não conseguir assistir até o final. Mas se puder assistir, agora vem a parte melhor, né, professor? Porque nós falamos muito a respeito de dotação orçamentária, de disponibilidade de dinheiro público, sobre ordem cronológica de pagamentos, o que fazer, né, ou não fazer a respeito da estrita obediência à ordem cronológica. Mas muitas empresas se queixam a respeito desse atraso nos pagamentos e eles sempre perguntam, inclusive várias pessoas aqui colocaram, obrigada, Integrar Licitações falou, live muito esclarecedora, maravilha. Continue que ainda temos mais, né, professor? Mas em relação ao atraso nos pagamentos, quando a empresa percebe que ela entregou o objeto, forneceu o produto, entregou o produto, prestou aquele serviço e houve um atraso de fato no pagamento. Quais instrumentos, seja extrajudiciais ou judiciais, a empresa pode se socorrer para evitar esse prejuízo, né? Porque, como o professor bem mencionou no início da live, nós sabemos que quando aquele órgão é conhecido como mal pagador, vamos dizer assim, a empresa acaba ou colocando o risco no valor da sua proposta ou acaba deixando de participar, né, dessa licitação decorrente do atraso em excesso desse pagamento. Mas, na prática, o que essas empresas podem fazer, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista judicial, quando constatado o efetivo atraso? Um ponto que é importante a gente dizer, Camé, a empresa ela coloca ou deveria colocar, né? O mercado ele não se comporta de forma tão perfeita assim, né? Há inúmeras empresas que entram de forma meio aventureira no pregão, não sabe que paga assim ou assado e acaba não colocando essa margem e tal, ou às vezes o próprio pregão faz com que essa margem seja consumida. Então, há diversos cenários. Quando a gente fala sobre o não pagamento, na minha percepção, Carmen, a primeira coisa que a gente tem que identificar é de que tipo de não pagamento nós estamos falando. Por quê? Eu já vivenciei, já trabalhei em casos em que havia inadimplência da administração em inúmeras situações. E eu vou dizer, a menor parte é a administração simplesmente não pagar. Essa é a menor parte. Na grande maioria dos casos, a administração tem algum pretexto para não pagar, né? E isso tem que ser identificado. Vou dar alguns exemplos dos mais comuns. A empresa está com uma certidão tributária vencida, inadimplida, aí a administração retém o pagamento. Exemplo 2. A empresa entregou um negócio um pouco atrasado, aí ela tem uma multa de R$ 1.000 para pagar e ela tem 1 milhão para receber. Aí o que a administração faz? Retém o 1 milhão enquanto discute uma multa de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 10.000. Né? E ela retém o todo para discutir o fracionado. Né? Aliás, a nova lei de licitações tem previsão expressa nesse sentido de que você não pode fazer isso. Você paga o principal e discute só o fracionado. Outro cenário, aquele cenário que eu narrei no começo da nossa live, né? A administração, em tese, não está inadimplente porque o fiscal ainda não deu o atesto na nota. Na hora até, eu não estou conseguindo ler todas as perguntas porque meu Instagram aparece pequenininho, mas alguém falou, mas o edital não tem prazo para dar atesto? Na maioria tem, mas ele não tem a consequência se você não cumpre o prazo. Né? Então, assim, o que eu costumo falar com os meus alunos, com os meus clientes,
Primeiro de tudo, você tem que ver qual é a razão do inadimplemento da administração. Porque existem várias, tá? E, na minha experiência, a menor parte é a inadimplência que vem na nossa cabeça. Que é aquele caso assim, ó, não tem explicação, o órgão simplesmente não está pagando, não tem nada. É simplesmente assim, já teve atesto, já teve nota, já teve tudo, está tudo certinho e ele não paga. Né? Essa é a menor parcela. Né? Nesses casos, o que cabe à empresa? Primeira coisa que cabe é ela discutir a questão da ordem cronológica, sem sombra de dúvida. Né? Na verdade, vamos fazer uma divisão aqui. Existem casos e casos. Por exemplo, se você está num caso de um contrato que é um contrato continuado, ou um contrato que tem um prazo mais alargado, a lei de licitações, a 8666, tinha a previsão de 90 dias sem receber, você suspender a execução do contrato. Isso é uma possibilidade. Não resolve todos os problemas, porque em alguns casos é um contrato pontual. A empresa forneceu, acabou e não tem o que suspender. Né? Na nova lei de licitações, esse prazo foi reduzido para 60 dias e ele tem uma redação um pouco torta, porque o prazo de 60 dias conta da entrega da nota fiscal, conta da nota fiscal e não conta do atraso, de fato. Então, não é 60 dias de atraso, é uma coisa um pouco torta, depois a gente pode conversar. Então, assim, o que a empresa pode fazer? Primeiro, ordem cronológica. Primeira questão que ela pode buscar observar. Há algumas ferramentas para isso. Tá? Ela pode... Eu sou um teimoso, dona Carmen. Então, assim, por mais que eu saiba que os órgãos de controle têm jurisprudência defensiva, eu insisto. Nós vamos lá, nós vamos fazer a representação do Tribunal de Contas, vamos fazer a representação do Ministério Público, nós vamos fazer, né, para a gente buscar. Por quê? Vez ou outra, eu disse, há honrosas exceções em que o órgão de controle diz, opa, temos um problema aqui. Né? Além disso, ela pode ir ao Poder Judiciário. E quando ela vai ao Poder Judiciário, há, em essência, dois caminhos que ela pode seguir. Aqui nós vamos ter que entrar numa questão um pouco técnica, Carmen, e talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender, porque é uma questão um pouco técnica. Eu vou tentar traduzir o mais claro possível. Quando você vai para o Judiciário, há dois caminhos a seguir. Você pode cobrar o dinheiro da administração, nós chamamos isso de obrigação de dar. A administração tem uma obrigação de pagar. É um caminho juridicamente mais tranquilo, mas com um problema prático. Quando você receber a condenação da administração te pagar, você receberá um delicioso precatório. Se você estiver no governo federal, não é um grande problema, salvo se o presidente Bolsonaro aprovar o calote dos precatórios. No governo federal, os precatórios costumam ser pagos aí com um ano. Então, não é um grande problema. Mas quando você vai para estados e municípios, eu tenho precatório no meu nome, porque advogado, honorários sucumbenciais e tal, num determinado estado grande, que eu não vou mencionar qual que eu estou na lista de precatório, acho que desde 2018, e eles estão pagando este ano os precatórios de 94. Então, assim, meus netos vão ver a cor desse dinheiro. Né? Então, assim, quando você vai para a obrigação de dar, é um caminho interessante, mas você vai acabar caindo no precatório. Isso vai depender do órgão que você está. Tem órgãos com listas de precatórios maiores e mais extensas, tem órgãos com listas menores. Né? Há um outro caminho possível no Poder Judiciário, que é o caminho das obrigações de fazer. Essa é uma tese, dona Carmen, que quando eu estava na minha graduação, eu levantei essa tese e esse era meu primeiro projeto de trabalho de conclusão de curso. Meus professores todos me disseram, você está maluco, você está louco, isso é obrigação de dar, isso não é obrigação de fazer. E hoje a jurisprudência vem acolhendo essa tese. Qual é o conceito? Ao invés de eu entrar com uma ação contra a União
cobrando uma dívida, eu entro com uma ação contra a fiscal, perdão, o gestor do contrato, Carmen Boaventura, com uma obrigação de fazer, dizendo, Carmen, você tem uma obrigação legal. Qual é a sua obrigação? Cumprir a ordem cronológica. Então, cumpra. Eu não entro com uma ação contra o Estado, eu entro com uma ação contra o servidor para que ele pratique o ato de pagar. Juridicamente, há uma distinção muito importante aqui. Qual a vantagem dessa metodologia? Com essa metodologia, quando acolhida pelo Poder Judiciário, você tem uma ferramenta na mão que te permite o pagamento em questão de meses, dias. Assim, num prazo muito curto, você consegue o pagamento quando esta tese é acolhida, né? Então, são duas formas distintas de você fazer e que faz uma diferença brutal no resultado prático. Perfeito, professor. Excelente. Acredito que esses esclarecimentos são muito importantes, notadamente para as empresas, né, que têm de fato um atraso. Mas acho que é importante nós levantarmos um aspecto também relevante que o professor trouxe, que diz respeito à identificação do que de fato ocorre em cada caso concreto. Porque muitas vezes não há um atraso de fato, né? Não há um atraso. Por conta de algum desconhecimento, por conta de uma falta de entendimento, né? Eles acabam entendendo que é um atraso, mas por diversos exemplos práticos, como o professor mencionou, de fato não o é. Tá? Então, por isso que nós aqui da Effect, inclusive, estamos promovendo essas lives para levar conhecimento, né, de qualidade e com tanta pertinência como o professor trouxe aqui, para esclarecer se de fato é um atraso no pagamento, se de fato há uma inadimplência. Então, a empresa, para resumir, né, porque nós estamos chegando já, infelizmente, ao final da nossa live, nós temos, então, a via administrativa, né? Inclusive, como o professor citou, é possível notificações extrajudiciais, representação ao Tribunal de Contas, representação ao Ministério Público, enfim. E também a via judicial. Um aspecto que eu acho interessante pontuarmos, professor, é de que, como bem ressaltou o professor, existe a possibilidade de uma demora, então, nessa via judicial. Então, acho que seria interessante que fosse, que todas as empresas buscassem uma assessoria jurídica específica para licitações e contratos, né, especialistas em licitações e contratos, para analisar, primeiro, se de fato houve um atraso e qual conduta seria praticada naquele momento, se seria a via administrativa, que inclusive muitas vezes resolve o problema, sem chegar até a via judicial, né? Ou se de fato o profissional entender necessário encarar a via judicial, que seja feito. Mas então, empresas que estão assistindo, depois desse esclarecimento brilhante do professor Felipe Bozelli, né, já sabem quais ferramentas podem se utilizar em caso de inadimplência do órgão contratante. Tem um outro aspecto... Carmen, professor... Só um detalhe que eu acho que é fundamental a gente destacar, tá? Que é esse ponto que você acabou de levantar. Aqui eu simplifiquei muito a ideia, né? Dentro dessas ideias, há inúmeras possibilidades. Então, a empresa pode entrar com uma execução, ela pode entrar com uma ação monitória, ela pode entrar com uma ação declaratória, ela pode entrar com um mandado de segurança. Então, assim, a depender do caso concreto, há a possibilidade dela discutir isso de forma diferente. E o que eu sempre relato aos meus clientes é ter um especialista nesta área faz muita diferença. Eu cito aqui, por exemplo, esses dias eu entrei com uma ação para cobrar um débito da administração pública. Só de custas do tribunal, a empresa ia pagar R$ 240 mil de custas do tribunal. Não é honorar, custas do tribunal. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado porque parte do trabalho desse especialista é analisar quais são as soluções disponíveis e qual é a solução mais eficiente para a empresa. Né? Então, e isso faz muita diferença no resultado concreto. Perfeito, professor. Muito obrigada.
Mais um aspecto que eu acho interessante, já para fechar a nossa live, e que acredito que o professor tenha falado assim, en passant, diz respeito à nova previsão da 14133, da nova lei de licitações, que diz respeito à possibilidade de extinção, né, do contrato por parte do contratado, né, da empresa, quando houver um atraso superior a 2 meses, né? Houve essa sutileza de mudança em relação a esse prazo. Eu gostaria que o professor mencionasse aí nesses últimos minutos da live, se possível, é lógico. E também a respeito da correção monetária, né? Nós temos aqui pouco tempo para falar, era necessário mais de um dia para falar desse tema tão instigante. Mas se o professor puder dar umas pinceladas a respeito disso, das duas coisas, em relação à correção monetária, se é possível a empresa sobre cobrar correção monetária, né, independente de previsão em edital ou não, e sobre a nova disposição da Lei 14.133, que traz a previsão de possibilidade de extinção contratual em caso de atraso de 2 meses. Perfeito. Vamos lá. Primeira questão. Há um equívoco. Vamos começar pelos 2 meses. Deixa eu inverter a discussão, perdão. Trabalhar na formada da sua pergunta, Carmen. Com relação aos 2 meses, quando a nova lei saiu, houve uma mudança que na Lei 8666 esse prazo era de 90 dias e na nova lei de licitação esse prazo é 60 dias. Com isto, algumas pessoas falaram, diminuiu 30 dias o prazo, né? Então ficou um pouco melhor para as empresas. Na verdade, não diminuiu 30 dias o prazo. É importante que a gente tenha isso claro, né? Na Lei 8666, o prazo de 30 dias, de 90 dias, ele era contado a partir do vencimento da fatura. Então, vamos dar um exemplo. A administração vai comprar esse bonito fone de ouvido, né? Aí, o que acontece? Existe a entrega do fone de ouvido, que vai acompanhada da nota fiscal. Existe o aceite da nota. Para dar aceite na nota, por vezes a administração leva 15 dias. Né? A partir do aceite da nota, mais 30 dias. Já se passaram 45 dias. Depois desses 45, começam a contar os 90 dias. Ou seja, o prazo que a empresa tem que esperar entre entrega do produto e poder suspender o contrato, neste meu exemplo, foi de 135 dias. Né? Foi um prazo bastante alongado. Na nova lei de licitações, o que a gente fez? Mudou o prazo de 90 para 60, mas tem um detalhe que talvez para os menos atentos está passando desapercebido, que é o prazo não conta do vencimento da fatura. Ele conta a partir da emissão da nota fiscal. Né? Ou seja, quando eu mando um produto, a nota fiscal acompanha o produto. Então, na entrega do produto, a nota fiscal já está lá. E o prazo que a administração vai ter aqui é de 60 dias. Faço um comentário aqui. Esses dias eu ouvi, salvo engano, foi meu brilhante amigo, o professor Rafael Sérgio, falando sobre o tema, e ele falou, isso é uma coisa um tanto quanto esquisita. Você tem um atraso de pagamento que começa a contar quando ainda tem prazo de pagamento. Porque se o prazo de pagamento é 30 dias, nos primeiros 30 dias a inflação não está atrasada. Ela está dentro do prazo de pagar. Exatamente. Eu concordo. Mas eu entendo o que o legislador quis fazer. Se a gente coloca que o prazo de pagamento, que o prazo de 60 dias conta do vencimento da fatura, a gente gera aquele problema que eu falei lá atrás. Que é, a administração não dá o recebimento na nota, a administração demora, e aí você tem um contratado que está 8 meses sem receber e, teoricamente, ele não pode aplicar a regra da lei porque não teve 90 dias sem pagar a partir do vencimento da fatura, porque a fatura não venceu. Então, esse é um ponto relevante. No que tange a correção monetária, assim,
como eu posso falar isso de forma muito educada? E aqui, por favor, Carmen, a nossa longa amizade, já que a crítica que estou fazendo aqui não é você, você é só o veículo da pergunta. A pergunta ela vem dos nossos amigos, vem do mercado, vem das pessoas, vem da jurisprudência. Assim, a pergunta se pode ter correção monetária contra a administração, ela é ofensiva. A pergunta é ofensiva. Porque assim, a pessoa sequer cogitar a ideia de não ter correção monetária contra a administração é a pessoa não saber economia, é a pessoa não saber inflação, é a pessoa não conseguir entender o conceito das coisas. Então, assim, veja, quando eu te vendi esse produto custava 100. No dia que você está me pagando 100, não vale mais 100. 100 vale 90, porque teve inflação nesse período. Então, assim, parem e lembrem. Há 20 anos atrás, quando você comprava um produto no mercado ou qualquer coisa, você pagava infinitamente menos do que você paga hoje. Então, assim, se você pegar no início do Plano Real, eu pegava R$ 10 e eu ia para o mercado, eu ia numa padaria, eu comprava um monte de coisa e voltava com troco. Hoje, se eu chegar com R$ 10 numa padaria, eu saio de lá sem nada. Eu saio de lá com chiclete. E olhe lá. Assim, isso chama inflação. Lógico, quando a gente põe ao longo de 10 anos, isso fica muito esticado, fica muito grande. Mas durante o ano isso acontece. Me permita, Carmen, ir além do que você perguntou. Contra a administração, cabe correção monetária e cabe também juros e multa. Há um entendimento do Tribunal de Contas da União que é um duplo twist carpado hermenêutico que diz que a administração tem prerrogativas especiais, tem cláusulas exorbitantes, então ela não paga juros e multa. Senhores, isso não chama cláusula exorbitante, isso chama a extinção do Estado democrático de direito, isso chama the king can do no wrong, o rei não pode fazer nada de errado. Isso é um conceito do século XVI, isso é um conceito do século XII. É inadmissível que em 2020 a gente diga o Estado faz um contrato, não cumpre o contrato e está tudo certo. Tudo ok. O Estado tem o direito de não cumprir os contratos. Não existe essa cláusula exorbitante, por Deus. Se você pegar o texto da 8666, no artigo 40, em que ele dizia o que tem que ter obrigatoriamente num edital, o artigo diz, inciso 14, condições de pagamento, prevendo 2 pontos. Prazo de pagamento não superior a 30 dias contados do adimplemento. O prazo de pagamento não conta do aceite da nota, o prazo de pagamento conta do adimplemento. Ou seja, a empresa entregou o produto, 30 dias para pagar. Não é do aceite da nota. Todos os editais do país estão errados, inclusive minuta da Advocacia Geral da União. Está contra o texto da lei, não é minha opinião, está escrito na lei. É do adimplemento, não é do aceite. Não é do atesto, não é do ok, não é do recebimento provisório, não é do recebimento definitivo, é do adimplemento. Cronograma de desembolso, que não nos interessa. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos. Está previsto em lei. Aí vem o governo federal e bota. O que a administração paga é 6% ao ano, pró rata di. A inflação do ano passado foi 10%. Se o Estado paga 6%, ele paga menos do que a inflação, pelo amor de Deus. Não faz sentido você fixar a atualização monetária em número num ato jurídico. Não faz sentido. A inflação, a atualização monetária, ela tem que corresponder à inflação do período. A linha D. Compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos. A cláusula de pagamento tem que ter compensação financeira e penalização por atraso.
quando você paga atrasado, você paga uma multa. É isso que está dito. O Tribunal de Contas diz, não, 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 Bozelli. Isso aqui, nós estamos falando das multas por inadimplemento contratual. 10 incisos para trás, no inciso 3, 11 incisos para ser exato, a lei fala, o edital tem que ter sanções por inadimplemento. Senhores, o inciso 3 está falando do inadimplemento do contratado. No inciso 14, nós estamos falando da condição de pagamento. Então, quando a gente fala de inadimplemento, é inadimplemento do pagamento. O que o Tribunal de Contas da União fez aqui, com o mais elevado respeito, é um duplo twist carpado hermenêutico. Ele fez uma manobra mágica para dizer que a administração tem a cláusula exorbitante de não cumprir o contrato e não ter nenhum efeito prático. E essa cláusula exorbitante nunca existiu. Existe a cláusula exorbitante de fiscalizar o contrato, de multar, de julgar a multa, de definir, de um contrato de adesão. Não executar contrato. E isso ficar tudo bem, isso não é cláusula exorbitante. Isso é a gente voltar 400 anos no tempo e voltar à ideia do The King can do no wrong. O Estado não pode errar, o rei não erra. Se o rei fez, o rei está certo. E isso é séculos atrás em termos de direito. Desculpa a ênfase, doutora Carmen. Imagina, professor, exatamente, é isso mesmo. Inclusive, te agradeço por todos os esclarecimentos, né? É importante que essas empresas saibam, né, das suas possibilidades, dos seus direitos, né, os direitos dos licitantes, dos contratados, que possam, então, exercê-los, né, de maneira idônea, que possam contratar profissionais, então, capacitados, profissionais advogados, assessores jurídicos, né, especialistas no tema, para que possam, então, sanar todas as suas dúvidas e poder conduzir da melhor forma, de acordo com cada caso concreto. Professor, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua participação na nossa live de hoje. Eu tenho certeza que foi extremamente relevante para todos os que estiveram presentes aqui, tanto empresas licitantes como também membros da administração pública. Estão todos comentando aqui, maravilhoso, nós adoramos, pedindo, inclusive, novas lives sobre o tema. E nós da Effect gostaríamos de reiterar, então, o agradecimento a respeito do seu aceite, da sua disponibilidade e de falar de um tema tão importante, principalmente para o público aqui, que são de empresas. Muito obrigada, professor Felipe. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, agradeço o convite da Effect, agradeço o teu convite, professora Carmen. É um prazer estar aqui com vocês e sempre que vocês quiserem eu estou à disposição para a gente bater um papo, para a gente conversar e, de alguma forma, a gente tentar dar uma contribuição para aquilo que a gente entende que é uma forma da gente melhorar a atuação da gestão pública, tornar a administração pública mais eficiente. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui na nossa live, inclusive até depois do meio-dia, para assistir o professor Felipe Bozelli e desfrutar de tanto conhecimento valioso em matéria de licitações e contratos. Muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no perfil da Effect. Um abraço e até a próxima, professor. Um abraço, minha querida. Um abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima.